O COI admite cancelar a Olimpíada de Tóquio se a pandemia não for controlada. Portanto, seria a primeira vez na história, a história dos Jogos tem mais de 100 anos, que em tempos de paz não teríamos Jogos Olímpicos. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, disse que 2021 será a última oportunidade para a realização dos Jogos de Tóquio. A Olimpíada já foi adiada deste ano para o ano que vem, e o Thomas Bach disse que não há a menor possibilidade de que haja um novo adiamento. Ele afirmou apoiar a decisão dos organizadores japoneses de cancelar definitivamente os Jogos caso a pandemia de Covid-19 não esteja controlada no ano que vem. Olha que coisa assustadora. As autoridades internacionais, inclusive os próprios japoneses que organizaram os Jogos, estão aceitando a possibilidade de que não tenhamos uma situação controlada em julho de 2021. Aspas, sinceramente, eu entendo que não se possa empregar 3.000 ou 5.000 pessoas em um comitê de organização indefinidamente. Não é possível mudar a cada ano o calendário esportivo mundial das grandes federações e não se pode ter, disse Thomas Bach, os atletas nessa incerteza. Não se pode sobrepor os jogos seguintes. Aí fazendo uma referência à próxima Olimpíada que vai acontecer em 2024 em Paris. Ou seja, a maior possibilidade, caso isso aconteça, é de que o Japão tenha trabalhado em vão. E como trabalharam os japoneses, especialmente quando a gente compara a organização dos Jogos aqui no Rio de Janeiro. Deu tudo certo, foi um sucesso, todo mundo se divertiu e ficou encantado com as instalações, mas hoje as nossas instalações estão lá jogadas às traças, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Vez por outra acontece um incêndio no velódromo, cai o teto de alguma instalação, aquilo que foi prometido, um parque, uma escola, um centro de treinamento, virou fumaça. Os japoneses se planejaram muito para deixar um legado verdadeiro da realização dos Jogos. Entregaram as instalações olímpicas meses antes mesmo do início de 2020. Já estava tudo prontinho, esperando só os atletas. Só que os atletas não chegaram, quem chegou foi o vírus. E agora temos a possibilidade de que o Japão seja colocado lá no fim da fila, talvez para os Jogos de 2028, e que não tenhamos Olimpíada, Sheila Magalhães. Pois é. E para os atletas isso é muito complicado, né? Posso falar aquque pelo meu histórico de atleta, que chegar a uma Olimpíada... A diferença é que você tem mesmo Tem um histórico de atleta. Eu fui atleta por 9 anos. E para um atleta, chegar a uma Olimpíada é o ápice da carreira, né? E muitas vezes é uma carreira que ela não pode ser estendida por muito tempo. E quem é atleta de alto rendimento sabe que se manter naquele melhor ponto do seu desempenho é muito difícil. É uma manutenção diária, com alimentação, com os exercícios de preparação, para não se machucar também. Então, é muito, muito exaustivo se manter em altíssimo rendimento. Para um atleta que teve que esticar isso por mais um ano, é muito complicado. Esticar isso e perder, talvez, a oportunidade por causa da idade, né? Muitos desses atletas que se programaram para participar da Olimpíada de Tóquio, talvez nunca poderão participar de Olimpíada nenhuma. Então, é uma tragédia na vida de um atleta que não vai poder participar, né, dos Jogos. Quer dizer, Olímpicos. o atleta, quando chega na Olimpíada, ele tem que estar nos cascos. Se você adia em 20 dias uma Olimpíada, já é possível que aquele recorde que seria quebrado nos 100 metros por causa de alguns décimos não será. Sim, com certeza, porque são Imagine muitas ficar variáveis. de ano para ano. Sim, de ano para ano. E assim, o atleta, e dependendo da idade, ele tem a oportunidade da vida dele no ano de 2020. Passou 2020 nas Olimpíadas de Paris, eu não vou poder participar. Passou da idade, já não vai ter o mesmo rendimento físico. Então, a minha oportunidade é 2020. Puxa vida. 2021 dá? Tá bom, vai, a gente tenta esticar um pouquinho mais, não vou ter um rendimento tão bom e tudo mais. Ok, consigo 2021. 2024 sem chance. Então, eu imagino que para uma geração de atletas, o sonho da Olimpíada vai ser desfeito, caso Tóquio não aconteça. Vamos torcer para que não, né? Torcer. Até para que a gente presencie em 2021 o triunfo do ser humano sobre o vírus. E eu queria chamar a atenção também para o estranho caso de Minas Gerais. Eu estava olhando ontem os dados do corona aqui no Brasil, depois de a gente bater mais um recorde no número de mortes.
tentando entender, tirar alguma coisa ali dessa montanha de estatísticas. Aliás, daqui a pouquinho a Sheila vai trazer números que ela compilou, que são bastante reveladores a respeito da maneira como estamos tratando o vírus. A gente está fazendo tudo errado de novo e a Sheila vai contar pra gente por quê. Vejam só, São Paulo é o estado mais populoso do Brasil e é também o estado em que se registrou o paciente 1, aquele que havia voltado da Itália. E, naturalmente, é o estado com o maior número de mortes. São 5.558 pessoas. O Rio de Janeiro também é um estado extremamente populoso e tem visto um crescimento exponencial nesse número de mortos. Já são 3.412. Minas Gerais é um dos maiores estados do Brasil. Se não me engano, é o segundo mais populoso. É o que possui o maior número de cidades. Só confere para mim, Carla, se o Rio de Janeiro não tem uma população maior que a de Minas, mas eu acho que a de Minas é a segunda maior do Brasil. E Minas Gerais registrou até agora 191 mortes. É isso? É isso. 191. Eram 177 até ontem. Agora 191. Ontem foram registradas 14 mortes em Minas, dentro de um universo de mais de 1.100 pessoas que perderam a vida no Brasil. Como é possível? Eu vou repetir: São Paulo, 5.558, Rio de Janeiro, 3.412 pessoas mortas, Minas Gerais, que faz divisa com esses dois estados, quer dizer, não é um estado afastado, com particularidades climáticas e geográficas muito diferentes, não, tá ali. Até a geografia é parecida, os morros de Minas existem em São Paulo também, como existem no Rio de Janeiro. 191 mortos. Entre esses dois grandes estados, São Paulo e Rio e Minas, nós temos o Ceará, com 2.161 mortos. Veja a discrepância dos números. O Amazonas, 1.620, Pernambuco, 1.925, Pará, 1.852, mais Maranhão, Bahia, Espírito Santo, Paraíba, a pequena Santa Catarina, todo mundo com mais mortos que o estado de Minas Gerais. Como que isso se explica? Eu busquei explicações. Minas está testando mais? Não, está testando na média da população brasileira. Minas tem alguma política pública diferente daquela que está sendo imposta nas grandes cidades, nas pequenas cidades do Brasil? Não. Minas só não tem registro de casos. Será um caso absurdo de subnotificação? Será que a gente está olhando demais para a cloroquina e menos para o queijo mineiro? Será que se distribuir doce de leite para todo mundo, vaca atolada, a gente... Porque por enquanto a gente está no chute, né? Uhum. Então, entre tomar cloroquina e comer uma vaca atolada, eu prefiro a segunda alternativa. Será que a cachaça... Será que no final das contas aquele maluco, aquele ditador da Bielorrússia estava certo? Tomar vodka e sauna funciona, então o mineiro bebe a cachaçinha antes do almoço e tá assim... Eu só posso imaginar que a gente esteja diante de um caso brutal de sobrenotificação. Uhum. Mas aceito explicações de médicos, de mineiros. Por que o mineiro não tá morrendo e o paulista, o carioca, o pernambucano, o cearense tá morrendo como formigas? Eu gostaria de trazer aqui o comentário completo, incluindo a explicação, mas vou ficar devendo. De qualquer maneira, olho em Minas.